Pessoal, boa noite, tudo bem? Tenho 2 tópicos para vocês hoje e a gente depois vai orar. Hoje eu quero falar para vocês sobre a leitura da sua Bíblia e a segunda, como se guardar quando você perceber que você tem alguma coisa ali na sua mente que não te pertence e como fazer para você tirar aquilo de perto de você, tá? Então eu vou começar pela Bíblia primeiro. Eu uso essa Bíblia aqui em português. E ela é a nova versão internacional. Eu gosto dessa nova versão internacional porque é uma linguagem fácil, é um português fácil de entender. Eu tenho uma outra Bíblia que o português não é tão fácil, então eu prefiro essa da nova versão internacional. E existe a canção nova, existe várias outras, então você tem que ver qual que de repente para você dá mais certo na linguagem, certo? Então vai do seu gosto. Eu gosto dessa porque eu achei essa um pouco melhor de entender. Eu tenho essa que é a Paixão de Cristo. Ela é voltada completamente numa linguagem do amor. É muito legal de ver, de ler essa daqui, porque ela só no Novo Testamento. Ela não foi traduzida no Velho, só o Novo Testamento. Essa daqui minha é a que eu vejo na minha igreja. Olha o tamanho dela. Na realidade, ela tem uma divisão. Do lado é o inglês mais antigo e do lado é o inglês mais atual e é mais fácil de entender. Então tem os dois lados para comparação. E essa daqui, essa é a do meu marido, que ele ganhou. Na realidade é uma Bíblia que é de estudo. Então na realidade colocaram os capítulos normal. E aí, em algumas partes foi comentado, tem um comentário sobre aquele capítulo ou sobre o versículo que é importante. Então, essa foi uma Bíblia que ele ganhou de uma pessoa que refez a Bíblia colocando os comentários nela. Então, isso é muito legal de ver também. E é interessante de ver, de aprender um pouquinho mais, né? Então, eu quero mostrar para vocês começarem pelo Novo Testamento. Seria a vida de Jesus. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são os apóstolos que vão contar sobre a vida de Jesus. São os primeiros 4 livros que estão aí no Novo Testamento. E eles vão contar como foi a visão deles caminhando com Jesus. Então, é muito legal de ver que as histórias vão se repetir, basicamente quase que igual. Mas cada um vai contar da sua própria maneira, de como eles viram. Então, alguns vão colocar com mais detalhe, outros já não estão com muito detalhe. Então, assim, é interessante você fazer uma comparação depois, como que Mateus viu e como que Marcos viu e Lucas viu e João viu. Depois você tem Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas. Atos dos Apóstolos foi escrito por ele. E ele, na realidade, antigamente, ela era traduzido como Atos do Espírito Santo. Porque foi quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e encheu eles, e eles foram preenchidos pelo Espírito Santo. E aí começa a jornada dos apóstolos a saírem para evangelizar e para fazer curas também e milagres. Então, antigamente era colocado como Atos do Espírito Santo, porque é o ato do Espírito Santo, né, de estar fazendo os milagres e as curas. E também o ato dos apóstolos saírem para evangelizar. Então, mas depois voltaram para como Atos dos Apóstolos. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, são todas cartas que Paulo escreveu para as igrejas. Então, Paulo basicamente escreveu 3/4 da Bíblia. Ele escreveu muita coisa. E 1 Coríntios, 2 Coríntios, porque ele escreveu uma carta primeiro, depois de um ano ele escreveu outra carta. Então, por isso que você tem aí 1 Coríntios, 2 Coríntios, escreveu para a mesma igreja, mas com um tempo, né? Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Depois você tem ele também escreveu para Tessalonicenses também. Ele escreveu 1 e 2. Depois Paulo escreveu para Timóteo. Então essa carta aqui é para Timóteo. Timóteo era na realidade, Paulo era mentor de Timóteo. Então Timóteo tinha uma igreja e Paulo ajudava ele. Ele escreveu, na realidade, ele escreveu 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Não sei se vocês já viram esse Tito aí também. Ele fica bem depois de Timóteo. E ele é uma carta que Paulo escreveu para Timóteo, e já ajudando esse jovem pastor
como manter a ordem da igreja, ensinar e disciplinar as pessoas da igreja que ele pastoreava. Então, no caso, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são cartas para Timóteo. Depois você tem Filemon, que é uma carta para Filemon. Depois você tem Hebreus. Hebreus não sabem exatamente quem foi que escreveu essa carta. Escreveram com certeza para a igreja e para os hebreus, mas não fala quem foi que escreveu. Tiago é o autor da carta dele mesmo, Tiago, e ele era irmão de Jesus. Pedro escreve, depois você vai ver Pedro, ele escreve primeiro Pedro e segundo Pedro, então são cartas que Pedro mesmo escreveu. E essas cartas com certeza foram usadas ou mandadas para perto da onde estava esse discípulo, ou de repente para algumas igrejas que esse discípulo ajudava. Primeiro João, segundo João e terceiro João, ele escreveu essas cartas em Efésios, e por isso acredita-se que talvez essas cartas foram usadas para o povo daquela igreja. E foi João que escreveu essas cartas. Judas, ele escreveu também uma carta, e na realidade também Judas é irmão de Jesus, não Iscariotes, é claro, Iscariotes já estava indo pro saco já, porque... Então, Judas, tinha outro Judas no ministério de Jesus, e ele escreveu essa carta também, e com certeza deve ter sido usada para alguma das igrejas. Apocalipse, no inglês, a gente chama de revelação, e também existe chamar de revelação também. Eu prefiro falar revelação do que apocalipse, parece que é muito forte a palavra apocalipse, e dá medo. E na realidade não precisava de dar medo assim, certo? Ela foi escrita por João, e na realidade foram revelações que Deus mostrou para ele, coisas que iriam acontecer. Então seriam, na realidade, lá dentro desse apocalipse, tem cartas, profecias e também coisas apocalípticas que iriam acontecer. Então, no caso, o Apocalipse foi escrito por João, certo? Então, só queria mostrar para vocês quem escreveu o quê, como que funcionou, como que foi, né, o Novo Testamento é escrito. Comecem realmente por Mateus e leiam os apóstolos, cada dia um pouquinho. É muito bonito ver a história de Jesus, o que ele fez. A gente esquece, porque muito tempo que a gente já não vê mais, né, todas as histórias. Então, assim, é claro, algumas ficam marcadas, mas outras não. Então é muito legal de poder conectar de novo e de ler um pouquinho e ver como Jesus andou nessa terra. Você vai tirar a revelação, tenho certeza, e eu tenho orado para que todo mundo tenha revelação, certo? A gente vai orar agora para as pessoas que estão terminais, enfermos terminais, e também para as famílias dessas pessoas, e também para para um grande despertar de todos. A gente precisa que as pessoas se despertem para esse caminho do amor. O mundo ficaria tão melhor, tão melhor. Então, por favor, se vocês puderem fechar seus olhos, pensem em pessoas que vocês sabem que já estão sofrendo há muito tempo, e pensem também em familiares que precisam desse despertar, certo? Pai, em nome de Jesus, viemos a Ti agora. Pedimos, Senhor, que o Espírito Santo paire sobre todos os enfermos terminais neste momento. Que a paz do Senhor os envolva, levando-lhes conforto e força. Pedimos também, Senhor, que acalente os corações dos familiares que perderam seus entes queridos. Por fim,
Pedimos o despertar de nossos irmãos e irmãs para o caminho do amor, da fraternidade, da empatia e da união. Te damos graças, Senhor. Toda honra e toda glória é sua sempre. Amém. Que assim seja. Então, gente, agora eu só tenho mais uma coisinha para falar para vocês, que seria quando você tem alguma coisa que vem até você e que não te pertence. Então, vamos pensar assim, chegou uma angústia muito forte em você, ou uma vontade de chorar, ou uma raiva muito grande. O que vocês vão pensar? Parar e pensar, isso tem sentido? Não tem sentido. Pai, em nome de Jesus, eu peço nesse momento que o Espírito Santo paire sobre mim. E eu peço que Espírito Santo, que você tire isso de mim, porque isso não me pertence. Angústia, saia nesse momento. Ansiedade, saia nesse momento. Tensão, saia neste momento. Ira, raiva, saia neste momento. Eu não te aceito. Você não faz parte de mim. Obrigada, Senhor, por me ajudar. Amém. Então é só isso. Certo? Mais ou menos nesse sentido, como eu faço. E vocês já sabem orar o comecinho. Pai, em nome de Jesus. Então é isso. Um beijão pra vocês e boa noite.